parando esse momento tão importante, né, no horário da manhã para nós aqui no Brasil, mas que Deus possa estar com você respondendo as suas orações, né? Nós vamos continuar nossa jornada de hoje, continuando estudando sobre o poder da bênção, né? Vou colocar aqui os slides para a gente poder acompanhar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona a importância da bênção dos pais e também entender o contraposto disso, que são as maldições. A Bíblia diz muitas instruções sobre isso, e o poder das palavras, eles são muito valiosos, porque Deus usou a palavra para dar forma ao mundo, né? Dar vida a nós, né? Há uma história que eu me deparei alguns anos atrás, aliás, um historiador que ele conta, faz alguns comparativos, e essa história depois foi replicada numa das meditações matinais do pastor Rubem Schaeffer. Primeira análise aqui do teólogo, pastor, filósofo presbiteriano, anglicano, Jonathan Edwards, que viveu no século XVIII. Feito um estudo sobre a sua vida, sua esposa, seus filhos e descendentes, entre os 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards, se averigou uma quantidade imensa de pessoas muito bem-sucedidas. Eu sei que o que eu vou colocar aqui para vocês é algo extremamente oposto, assim, são dois extremos, um de muito sucesso e outro caso ao contrário disso. Mas só para a gente ilustrar, entender um pouquinho como que o processo de crer em Deus e exercer esse discipulado com Jesus, viver essa missão, pode afetar positivamente uma pessoa, né? Então, você vai ver aqui que na vida de Jonathan Edwards, a quantidade de pessoas, inclusive teve um vice-presidente dos Estados Unidos que foi descendente desse pastor. Isso mostra que aquilo que Deus disse, a bênção, quando Deus nos deu, é a capacidade de pegar aquilo que é simples e tornar o grandioso, tornar melhor. Você vai ver isso na própria vida de Noé, quando ele agora recebe um mundo totalmente desolado, destruído, mas através do poder de Deus, a bênção é dada novamente a Noé, e ele vai povoar a terra com seus filhos. E é interessante que tempos depois, séculos depois, vem um chamado para Abraão. E é interessante que no chamado de Abraão, o Senhor repete algo que havia dado ao homem e à mulher no começo. Deixe o seu pai, sua mãe, se une a sua mulher em compromisso e se torne uma só carne. Aqui é interessante que Deus aplica assim para Abraão: sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e sai da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar, ou lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E quem você abençoar, eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E por meio de você, todos os povos ou famílias da terra serão abençoados. Pensa numa bênção completa que Deus deu para Abraão, que era um casal estéril. É interessante que Deus faz o homem e a mulher, que ainda não têm filhos, e eles produzem filhos. Deus pega Noé e sua esposa, que já têm filhos e noras, Deus faz o povoamento da terra. Agora Deus pega Abraão e Sara, que não tem filhos, e Deus diz assim: eu vou fazer de você um povo. O livro do Gênesis, ele é extremamente rico de como a graça de Deus, não importa a circunstância, nem os quadros, Deus pode fazer o impossível. E aqui está algo interessante, porque tempos mais tarde, o neto de Abraão, um deles, né, que é Jacó, vai ser aquele que vai lutar para a preservação dessa bênção, onde ele não quer soltar o braço de Deus enquanto o Senhor não o abençoar. E é interessante aqui, quando Jacó responde: eu não deixarei enquanto não me abençoar, aquele homem, que é o Senhor, pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Ele diz assim: Jacó. E é interessante que, lá no capítulo 27, quando Jacó chega diante do pai Isaque, e ele está vestido como Esaú, o pai pergunta: quem é você, meu filho? Eu sou Esaú. Ele mente para o seu pai. Ele tem as características do cheiro e das roupas
de Esaú, mas em essência ele é Jacó. Agora, este homem que é o Senhor, ele luta com Jacó porque todos esses anos Jacó vive um engano. Então ele quer saber quem de fato você é. Você é o Esaú ou você é o Jacó? Ele diz assim, eu sou o Jacó. Então agora o Senhor fala assim, muito bem, então agora você vai ser chamado Israel. O que quer dizer Israel? É uma junção de 3 palavras no hebraico. Ish, que quer dizer homem. Ra, que quer dizer guerra. El, que quer dizer Deus. Então, Israel, aquele que lutou com os homens e com Deus e venceu. Então, interessante que isso nos mostra o valor que a bênção tem nas Escrituras Sagradas, mas também nos mostra a importância que tem de rever também a maldição. A maldição ela aparece pela primeira vez na Bíblia, na história do Gênesis também. Mas olha que interessante, quando a gente fala de maldição, veja esse quadro oposto do Jonathan Edwards, que é Max Jukes. Viveu também no século XVIII, foi detectado 1.026 descendentes conhecidos, mas ele e a mulher dele, as pessoas com que ele viveu, escolheram não crer. Não estudou. Diz aqui que mais de 310 morreram na miséria, 440 tiveram fins trágicos, 60 foram ladrões, 130 presos, 7 se tornaram assassinos, 20 aprenderam uma profissão, sendo que 10 aprenderam na prisão. Então, vejam, são 2 casos distintos, como eu disse, mas para vocês entenderem que, na vida, as escolhas nossas, elas afetam não somente a nós, mas afetam também os nossos descendentes. É lógico que nós podemos dizer assim, mas pastor, eu também venho de uma família muito complicada. Deus pode abençoar e me dar. Lógico que pode. É por essa razão que nós pregamos o evangelho. Entendeu? Por que é importante anunciar o evangelho, viver o evangelho, discipular pelo evangelho? Olha o que Ellen White fala sobre as escolhas erradas, más tendências, apetites pervertidos, moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidos como um legado de pai a filho, até a 3ª e 4ª geração. Essa terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Isso mostra que a gente deveria ter mais consciência das nossas escolhas, para não perpetuarmos isso. E aqui, olha só que interessante, como diz, a maldição, ela se apresenta na Bíblia, lá no capítulo 3 de Gênesis, mas não foi dada imediatamente ao ser humano. Ela foi dada a Satanás, porque ele que manipulou a serpente, e a serpente, ela pagou esse preço, né? Ela passou a rastejar e comer do pó. Mas é interessante que a primeira vez que a palavra maldição é dada a um ser humano, ela acontece no crime que Caim faz com Abel. Mas é interessante que o crime ele aconteceu, Abel foi morto, mas olha o que diz aqui. Diz aqui, ó, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então, o que Caim fez afetaria também a própria terra. E vice-versa. Olha que interessante. Caim, ele não se arrependeu do mal que fez. Deus o visitou e perguntou, onde está o teu irmão? Ele disse assim, sou eu o guardador do meu irmão? Então ele passa a ser um maldito sobre a terra, um fugitivo, longe da presença de Deus. Então o que é maldição? Maldição é viver longe de Deus, viver afastado de Deus, viver perambulando sobre a terra como alguém que é contra Deus. Você vai perceber que a maldição também aconteceu na família de Noé, quando ele, ao usar bebida alcoólica, vinho, se embriaga, tira sua roupa. Alguns dizem que Canaã, ou Cã, quando viu seu pai, debochou. Outros dizem que chegou até a ter algum tipo de envolvimento, de abuso. Não sabemos ao certo, mas sabemos que quando Noé se recobrou seus juízos, ele soube do que aconteceu e ele amaldiçoa o seu filho mais novo, Canaã, dizendo, maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Então, veja, a consequência de ações negativas, elas são muito ruins na vida das pessoas, mas há um poder de Deus que pode mudar isso. E talvez não, tenho com plena convicção de que o evangelho de Jesus pode mudar.
Olha o que diz irmão White. Entretanto, ninguém precisa se conformar com uma herança maligna, pensando, eu nasci torto e vou morrer torto. Não, nenhum de nós precisa ser escravo do seu passado. Todos podemos e devemos vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal. Que coisa extraordinária, o Evangelho de Cristo Jesus. Então, qual é a função dessa bênção? A bênção tem 4 funções específicas. Vou passar aqui para ser mais rápido, para vocês entenderem. A primeira função da bênção é resgatar a nossa identidade. Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Que Deus criou macho e fêmea. Que Deus criou o homem com seus devidos papéis e a mulher com seus devidos papéis. Que Deus os une em casamento. Que nós temos uma ligação profunda e eterna com Deus. Segunda ponto da função da bênção é mostrar para nós nosso propósito. Como Deus mostrou para Abraão, e assim no decorrer de toda a Escritura, nós temos que entender, e esse é um dos papéis do nós como pais, ajudar os nossos filhos a encontrar o propósito de vida. Terceira função da bênção, nos garantir a proteção de Deus. Inclusive, aqui na própria história de Jacó, Isaac, quando despede o seu filho, lhe dá ordens, e eu vou ler esse texto, porque ele é muito significativo para nós, pais. Por que é importante ajudar os filhos a entender o valor de um casamento que honra a Deus? Ele fala assim, olha, Isaac chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção. Veja bem, o pai havia corrigido o filho, agora é hora de dar a bênção. Ele ordenou, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome por lá a esposa de uma das filhas de Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faz com que seja fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que o Senhor lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra das suas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Então, veja, como que a bênção entra aí como proteção? Case-se com alguém. Quando a gente segue as instruções de Deus, há uma forma especial do Senhor nos proteger. E, por último, o legado. O que nós estamos deixando para as pessoas? Qual é a nossa missão aqui na Terra? Para onde estou indo? Então, que nesse dia, queridos, o Pai Eterno possa abençoar ricamente vocês, para que vocês possam entender o valor que tem a bênção e abandonar por completo o caminho da maldição. Nós vamos ver um pouco mais detalhes amanhã, mas eu desejo que vocês possam pedir a Deus que traga bênçãos na sua família, retirar toda a palavra de maldição, de reclamação, de murmuração no seu lar. Pedir que Deus use você para ser uma bênção na sua família, né? Que o Deus Eterno possa ajudá-las nesse dia. E que, acima de tudo, você possa ser esse instrumento de Deus na sua casa. Lembre-se que, numa pesquisa nos Estados Unidos, 50% das palavras faladas dentro das casas são palavras negativas. E somente 30% positivo e 20% são neutras. Mas vamos inverter isso, vamos usar nossas palavras para abençoar. Vamos instruir os filhos, vamos corrigi-los e abençoá-los a fazer o que é certo. E vamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o grande poder de Deus para impedir que a maldição continue sobre a terra. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja com cada uma de vocês. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Ele é o Deus eterno que está conosco, é o grande eu sou. Por isso que no nome dele nós oramos, pois nada é impossível para ti. Que a tua bênção dê saúde, sabedoria e santidade a todas as mulheres que aqui estão, aos homens também que as acompanham. Em nome de Jesus. Amém.